Boa noite, galera. Boa noite, amigas e amigos do Flamília da Nação. Chegando aqui, galera, segunda-feira de muita novidade, muitas notícias sobre o nosso Flamengo. Apresentação do Andrés Pereira. Chegou o gringo. Gringo não, né? Porque é brasileiro, é belga, na verdade, mas familiares brasileiros, né? Fala o português perfeitamente. Então, jogador que chega é um baita de um reforço, né? Todos nós concordamos com isso, mas a apresentação do rapaz ficou para segundo plano. Impressionante, assim como o jogo do Ceará, a gente vinha alertando que tinha ficado para segundo plano, todo mundo só querendo saber de contratações, o jogo ficou para segundo plano e perdemos lá, deixamos 2 pontos, né? A apresentação dele também ficou para segundo plano. Parece que nem teve a apresentação dele, parece que foi mais uma entrevista coletiva do Marcos Braz e do Bruno Spindel do que a apresentação do Andrés Pereira, que merecia aí até mais ênfase, né? Então, meus amigos, a gente tem muitas coisas aqui para poder falar para vocês. O vídeo aqui, o tema é sobre Andrés Pereira e sobre o claro despistou, Marcos Braz despistou em relação ao Felipe Luiz. O que ele falou, né? Primeiro, o que ele falou, quem acompanha aqui o Flamília da Nação, há 2 meses eu venho dizendo em relação ao Arrascaeta, né? Então ele falou hoje tudo o que você que acompanha a gente aí vem ouvindo. A gente vem mostrando e falando para vocês. Hoje eu recebi várias mensagens, todo mundo dizendo: Fábio vem falando isso há muito tempo, que o Marcos Braz falou em relação ao Arrascaeta. Enfim, queria pedir a você, logo no início do vídeo agora, cara, por favor, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Mete o dedo no like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. A gente vem obtendo informações em primeira mão. Muitas informações, inclusive, que a gente vai trazer agora. Se você não tiver inscrito no canal e sem o sininho ativado, você vai perder aí informações que podem ser importantes e que sobre o nosso Flamengo, né? Realmente a gente tem uma rede de relacionamentos muito grande, muitos contatos e que passam pra gente informações em primeira mão, e a gente aqui criou o canal com esse objetivo, de trazer para vocês aí em primeira mão informações do Flamengo, e a gente vem obtendo êxito, né? Renato Gaúcho, a gente anunciando muito antes, 2 dias antes, 2 dias não, na verdade, porque o Rogério foi demitido, e a gente logo no dia seguinte de manhã anunciou aqui que o Renato seria o treinador do Flamengo, que já era o treinador do Flamengo, né? Porque aquela assinatura de contrato lá à noite foi só para ratificar, mas todo mundo já sabia, pela Flamília da Nação, pelo contato que nós temos junto a uma pessoa ligada ao Renato, que ele já tinha sido contratado. A gente falou desde de maio, né? Acho que foi maio, na live do Deco, que o Renato seria o treinador do Flamengo na estreia da Copa Libertadores. Rogério Ceni nem se comentava a demissão dele, a gente falou sobre o clima ruim. Enfim, a gente consegue essas informações. Então se inscreve aqui e a gente vai tratar sobre o tema Davi Luiz com muita tranquilidade, com informações e muita tranquilidade aqui para vocês. Primeiro, falando aqui do Andrés Pereira, um jogador que atua ali, já declarou que o segundo volante, né, prefere atuar ali como segundo volante, vai acrescentar muita qualidade para o time do Flamengo, um jogador jovem, né, a gente precisa disso. A gente tem ali o Diego atuando por ali, que é um bom jogador, mas é um jogador mais para compor hoje em dia, né? Um jogador de 35 anos, não dá para jogar quarta e domingo. Então o Andrés Pereira vai assumir com o tempo a titularidade nessa posição e tem tudo para arrebentar aqui no Flamengo. Já chegou uma entrevista muito boa, né, falando aí de Flamengo, melhor clube da América, que os jogadores e companheiros de clube dele do Manchester sempre disseram isso, que se tivesse que jogar em algum clube brasileiro, em algum clube na América seria o Flamengo, uma estrutura invejável que comparava clubes da Europa, enfim. Rasgou elogios e foi muito bem, um rapaz inteligente. E rasgou elogios aqui ao Flamengo, chegou muito bem, disposto a jogar, disse que está já preparado para entrar em campo. Enfim, gostei do primeiro contato com a imprensa do menino, do Andrés Pereira, que vem para assumir aí a titularidade em breve, certamente, e nos ajudar e conquistar muitos títulos com o Flamengo. Amigos, um tema muito polêmico que é essa questão do Felipe Luiz. Vamos lá, vamos já raciocinar. Não, Marcos Braz, não subestime a nossa inteligência. Você disse, não tem nada, não negociamos nada com o Felipe Luiz. É óbvio, você negociou com o empresário do Felipe Luiz, não com o Felipe Luiz, né? É claro que aqui é uma brincadeira, para poder mostrar para vocês que não dá para subestimar a nossa inteligência. Primeira pergunta para o Marcos Braz qual foi? Do nosso amigo, companheiro paparazzo rubro-negro, para ele poder comentar a declaração do Casagrande em relação
em relação à não vinda, né, para não vir, dando aí, desesperado o Casagrande, né, dando dicas, né, aconselhando, entre aspas, né, quem é o Casagrande para aconselhar alguém, né, aconselhando o nosso querido Davi Luiz a não vir para o Flamengo por questões políticas e uma série de fatores, quer dizer, desespero. Por que ele não fez isso também para o Renato Augusto não vir, né, que é o time dele, né, Corinthians, né? Casagrande é um tremendo de um palhaço, né? Essa é a verdade, um cara que não tem a menor moral para poder falar de ninguém e vem aí posar de santinho para poder falar essas bobagens todas aí na mídia. E aí, o Marcos Braz, o que ele falou ali? Ali, se ele não tivesse interesse no Davi Luiz, ele já teria cortado. Mas ele demonstrou uma profunda irritação. Olha só os sinais, meus amigos, os sinais. Uma profunda irritação em relação a isso, dizendo que o Casagrande, inclusive, estava prestando um desserviço ao futebol brasileiro. No momento que o euro, a moeda é completamente desproporcional, uma custa 6, o outro 6 por 1, ele fazer isso é um absurdo, não sei o que, detonou o Casagrande. E com razão. Então isso mostra que o Casagrande está tentando atrapalhar uma possível negociação do Davi Luiz, senão ele descartava. Mas quem falou em Davi Luiz e tal, vocês conhecem o Marcos Braz, né? Meus amigos, prestem atenção, eu já falei isso no outro vídeo. Se tem uma coisa que o dirigente de futebol detesta, é ele anunciar, a informação vazar, ele confirmar que está negociando com um jogador, principalmente um jogador consagrado, e esse jogador não vir. Uma coisa é ele dizer que está negociando com o Thiago Mendes e o Thiago Mendes não vir, porque ele sabe da rejeição que o jogador teve diante da torcida. Ele sabe que a torcida, todo mundo criticando, para que Thiago Mendes e tal, então ele sabe da rejeição. E Davi Luiz é outra história, muda o Flamengo de patamar, um jogador consagrado, um jogador Europa, consagrado na Europa. E ele sabe disso. Então, se ele anuncia que está negociando com o jogador e o jogador não vem, o que acontece? Porque é uma contratação difícil, não é fácil não, a gente vem dizendo aqui no canal, com muita responsabilidade a gente vem dizendo aqui. Uma das thumbs que eu lancei aqui no canal foi quando o Davi Luiz será anunciado, porque era a pergunta que todos faziam para mim. Gente, de sábado para domingo, pessoas mandaram para mim, eu não estou conseguindo dormir, ele vai ser anunciado essa madrugada e tal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso é uma negociação que vai se arrastar, é só assistir o vídeo. Ele deu o start aprovando a sinalização de salário que o Flamengo fez. Só, mais nada, o que já é um grande indício de que a coisa pode caminhar muito bem. O Rodolfo Landim ontem, isso eu garanto a vocês aqui, não tem responsável não, a gente vem, todas as informações aqui, a gente não errou. A gente vem cravando todas as informações. Então, eu garanto a vocês aqui que, primeiro, o Davi Luiz, sim senhor, sinalizou positivamente em relação à intenção que o Flamengo tem de pagar determinado salário a ele, ele mandou dar seguimento às negociações para o empresário dele. O Marcos Braz começou a conversar com o empresário dele, com o Bertolucci, em relação, que é muito próximo os dois, né? Inclusive o Bertolucci foi o responsável pela contratação, né? Foi um dos agentes responsável pela contratação desses dois jogadores, do Kennedy e do Andrés Pereira. E deu sequência à questão de luvas, que para mim é o grande problema quando se contrata um jogador como esse. Por isso que eu digo, eu não cravo o Davi Luiz ainda, porque luvas é o grande problema. E digo mais, se os valores que estão dizendo por aí, 1,5 milhão, 1,4 milhão, com luvas diluídas por 2 anos, né? Salário mais luvas chegando a 1,4 milhão, se o valor realmente é esse, ele não vem. O Flamengo não vai pagar 1,4 milhão pelo Davi Luiz, não vai. A gente vem dizendo isso há muito tempo, os valores são menores do que esses. Eu não gosto de falar de valores, não gosto, porque cada um recebe o que merece. Mas o Flamengo propôs, não é o Flamengo realmente, a gente vem dizendo isso toda hora. O Flamengo não fez proposta oficial pelo Davi Luiz, não fez. O Flamengo fez uma sinalização e ele falou isso hoje, gente, é só vocês entenderem. Prestem atenção na entrevista dele, quando ele diz, acabei de assistir, quando ele diz, eu e o Bruno sabemos quanto ganha um Davi Luiz, sabemos o valor de mercado de determinados jogadores, aí sim podemos sinalizar, mas proposta oficial não teve. Ele falou exatamente o que eu venho dizendo aqui. Exatamente, ele confirmou o que eu venho dizendo aqui. O Flamengo fez uma sinalização de quanto poderia pagar para o Davi Luiz e ele deu ok. Salário, eu aceito, tá ok.
dar sequência. Aí agora, meus amigos, é uma negociação complexa, que envolve luvas, que ele vai ter que abrir mão de valores altos de luvas. Se ele não abrir mão, ele vai ficar em outro clube, ele vai embora para outro lugar. Não vai ser aqui. Ninguém está dizendo que o Davi Luiz será contratado pelo Flamengo. Agora, se vocês me perguntarem o meu sentimento, a cada dia que passa, eu acredito mais. Inclusive, depois dessa declaração do Marcos Braz de hoje, depois dessa entrevista, eu acredito mais ainda. Vocês conhecem Marcos Braz. Toda vez que perguntam para ele, determinado jogador, se o Flamengo... O próprio Paparazzo perguntou a ele se o Flamengo iria contratar o Rafinha Alcântara. Ele virou e falou assim, sai fora, não sei o que e tal. Ele foi até deselegante com o Paparazzo, na minha opinião. Né? Ele, eu não vou nem responder essa pergunta e tal. Ele chega a ser grosseiro quando não tem o interesse. E em nenhum momento ele disse que não tem interesse no Davi Luiz. Ele tentou sempre sair pela tangente. E ao final, para mim, ele ratificou aquilo que mostra que o nome é esse, dizendo que Flamengo irá contratar ainda, que vai buscar contratações até o final da janela. Outra sinalização, quando perguntaram a ele sobre Diego, com as renovações de Diego Alves, o Felipe Luiz, ele falou que só vai falar sobre isso, só vai começar essas negociações após o término da janela. Por quê? O foco é contratação. O Flamengo não parou nessas duas. A gente tem contato com uma pessoa que eu já falei isso algumas vezes para vocês, que é um advogado responsável pela regularização de jogadores, aqui no meu condomínio onde eu moro aqui, de todos os times do Rio de Janeiro, inclusive. Pode ver como é que o Flamengo antigamente demorava pra caramba para regularizar jogadores. O processo demorava, o Flamengo às vezes contratava o jogador, o cara ficava treinando um mês e o nome do cara não aparecia no bid. Vocês lembram disso? Hoje em dia o Flamengo regulariza antes do cara ser apresentado. O Kennedy nem chegou ainda e já está regularizado. O Andrés Pereira nem tinha sido apresentado, foi regularizado hoje, início da tarde, antes da apresentação. Parabéns para esse nosso amigo, não posso citar nomes, mas parabéns a ele, né? E ele disse, o Flamengo contratou os serviços dele para poder escrever 3 jogadores vindo da Europa. 3. Quem são esses 3? 2 já foram contratados, falta 1. Quem é esse 1? Vocês não acham que se o Flamengo estivesse negociando com outro jogador, outro zagueiro, que fosse o plano A, ele não descartaria o Davi Luiz hoje? Ele chegaria e falava, não é o Davi Luiz, então ele colocaria um ponto final nessa história, porque qualquer outro zagueiro que o Flamengo contratar, qualquer um, a galera vai chegar e vai torcer o nariz. A torcida vai falar, pô, a gente sonhou com o Davi Luiz e acordou com fulano. É verdade, é a realidade, porque nenhum outro tem o nome do Davi Luiz. Então, ele, que é um cara malandro, ele teria colocado um ponto final na história do Davi Luiz hoje, para poder a galera já começar a ventilar outros nomes e tal, e se acostumar que não é o Davi Luiz, que vai ser um outro. Mas ele não fez isso, cara. E, mais uma vez eu confirmo, dirigente de futebol não detesta quando ele confirma uma negociação e aí o camarada não vem. E ele sabe que é uma negociação difícil, não é simples. Esbarra em uma série de fatores, um deles é o próprio financeiro do clube. O financeiro do clube no final de semana ontem deu para trás, falou que não dá. Eu já falei na live de mais cedo, no vídeo de mais cedo, que o Rodolfo Landim cravou, dá sequência às negociações, que por esse valor a gente pode pagar, dá sequência às negociações. Agora tem que acertar lá questão de como é que o Flamengo está oferecendo e contratando jogadores ultimamente, oferecendo uma baita de uma premiação. Ao invés de valores de luvas, a informação que eu tenho, né, é que luvas, ao invés de ser valores grandes, diluídos em salário, o Flamengo está oferecendo uma baita de uma premiação. É campeão, conquistou, ganhou título, vai ganhar valor. Se ele quiser chegar para poder ser campeão, apostar no seu potencial, ele vai vir para poder ganhar premiações altíssimas, constando em contrato, inclusive. O Flamengo tem contratado jogadores ultimamente assim. Ao invés de pagar salários maiores, vai e inclui bonificações, gratificações, premiações em relação a títulos, quantidade de jogos e tal. E aí, realmente, aí é mérito, é merecimento do jogador. Então, meus amigos, as informações que têm chegado para mim e que eu tenho em relação ao Davi Luiz é que o Flamengo está fortíssimo na jogada. Tá? Se eu pudesse apostar hoje, um sentimento aí não é informação, para mim o Davi Luiz virá para o Flamengo, a menos que pinte uma proposta da Europa, onde ele mesmo já falou, né, que ele prefere jogar na Europa. Se o Benfica amanhã muda de ideia, porque, amigos, o Benfica não quer contratar o Davi Luiz.
até terceira ordem, né? Pode ser que mude de ideia, mas a informação que a gente tem é que não tem essa história do Benfica querer o Davi Luiz. Tem 3 zagueiros recém-contratados, jogadores muito bons, e não pensa no Davi Luiz nesse momento. Agora, se mudarem de ideia e fizerem uma proposta, é óbvio que ele vai para lá. Ele é ídolo lá. Então, assim, não tem o que discutir. O euro é 6-1. Flamengo não vai entrar, não, meus amigos, o Flamengo não vai entrar em leilão por jogador com clube europeu. Isso é impossível. Agora, à medida que o tempo vai passando, se aproxima o término da janela, e essa proposta que ele espera não chega, e ele sabe o que é a sinalização de salário do Flamengo, né? O Flamengo tem um contato direto com o Bertolucci. E aí, eu posso dizer a vocês que, como ele deu o ok para a questão salarial e mandar dar sequência às negociações, a chance é muito grande. Ainda é difícil, é uma contratação difícil, mas a chance é grande. Se eu pudesse apostar hoje, eu acho que o Davi Luiz, hoje, ele está muito mais perto do Flamengo do que ontem. A entrevista do Marcos Braz, para muitos, ele descartou. Meus amigos, vocês são inteligentes, ele não fez isso, ele despistou. Ele despistou. Imagina, se o Davi Luiz ele anuncia que está negociando, o Davi Luiz não vem, apaga todo o mérito que ele teve das contratações dos 2 jogadores da Premier League, que é o Kennedy e o Andrés Pereira. Apaga todo o mérito que ele teve. Ele vai receber só críticas. Então ele prefere despistar. Só que em nenhum momento ele descartou. O que me surpreendeu, tá? Porque na época do Bruno Henrique, por exemplo, ele chegou a descartar, depois foi lá e contratou. Então me surpreendeu até mesmo ele não ter descartado, porque eu imaginava que ele pudesse, né, no estágio que está, ele poderia até descartar e depois dizer que foi, né, que voltou atrás e tal, que o jogador quis. Enfim, é muito mais fácil para ele o jogador não vir, se o jogador não vier nessa negociação, não dando certo, o jogador se não vier, ele disse que não fez proposta e acabou, e ele fica bem na história. Agora, eu posso garantir a vocês, negociação está tendo negociação, sim senhor, do Marcos Braz com o empresário do Davi Luiz nesse momento, e o jogador tem sim chance de vestir a camisa do Flamengo. Essas são as informações, a atualização em relação à questão do Davi Luiz, a situação do Andrés Pereira. Eu queria pedir a você, meus amigos, faça isso aí, deixa o like aí, vamos bater o recorde de likes aí desse nosso vídeo, e se inscreve aqui no Família da Nação. A qualquer momento a gente volta num plantão para trazer informações para vocês em primeira mão de contratações do Flamengo, porque, como eu falei, são 3, pelo menos 3. O advogado foi contratado para regularizar 3 jogadores, ele regularizou 2, falta 1. Quem será esse 1? Para mim, a chance do Davi Luiz é muito grande, mas poderá ser outro, né? Vamos aguardar, vamos ver como é que se encaminhará esse processo de negociação, que é complexo, mas que eu venho obtendo informações a cada momento. Toda hora chega informação para mim no WhatsApp, as pessoas ajudando, e eu agradeço demais essas pessoas que estão me ajudando, estão fazendo o canal crescer com informações em primeira mão para você aí que está nos acompanhando, tá bom? Se inscreve aqui no canal Família da Nação, compartilha o vídeo, chama aquele seu amigo para cá, para vir, né, acompanhar a gente no Família da Nação, informação em primeira mão para você, rubro-negro. Valeu? Saudações rubro-negras, um abraço!